preciso saber, em termos de alimentação, onde você está neste momento, o que você come e como está a sua saúde. Se você tiver um problema sério de saúde, talvez seja melhor consultar o seu médico e um profissional capacitado antes de resolver fazer uma mudança radical na sua alimentação. Eu acredito que qualquer pessoa pode se beneficiar com um aumento de consumo de frutas, legumes e verduras cruas. Uma forma fácil de começar e conseguir isso é preparando smoothies. Por exemplo, para um pequeno almoço, o café da manhã. Ou outra boa ideia é substituir o lanche do meio da manhã e do meio da tarde por frutas ou um snack crudívoro. Além disso, você pode comer alimentos crus, como o seu primeiro prato, antes do almoço ou antes do jantar, e aí provavelmente você vai diminuir a ingestão de alimentos cozidos. Uma pessoa considerada crudívora faz a maior parte da sua alimentação, ou seja, pelo menos 70% de frutas, legumes e verduras crus. Algumas pessoas chegam a ter uma alimentação 100% crudívora, mas mais importante do que se preocupar agora se vai ser 100, 80, 70% crudívoro é saber diversificar e não se restringir apenas ao consumo de algumas frutas ou certos legumes. É muito importante saber o que comer e tem que ser saboroso, tem que ser prazeroso. Eu mesma, no meio das minhas experiências, às vezes faço uns smoothies com umas combinações que ficam horríveis. Se você começar por um desses, você vai desistir na mesma hora por um erro ocasional. Um cardápio típico, não sei se existe um cardápio diário típico do crudivorismo. Mesmo na alimentação tradicional, cozida, existem tantas possibilidades diferentes para um cardápio diário, as pessoas fazendo escolhas diferentes para suas refeições. No crudivorismo também cada um vai fazer as suas escolhas dentro das possibilidades que existem. Tem quem prefira comer basicamente frutas, outras pessoas que pouco comem frutas preferem mais verduras. Tem quem gosta de consumir frutos secos, tem quem não come grãos, vai realmente depender de cada um. O que é importante é encontrar o que funciona melhor para você. E não apenas só por uma questão de paladar, mas estar em contato com o seu corpo, compreende o que o seu corpo precisa em cada momento. A maior parte de nós vem de um estilo de alimentação que é demasiado pesado, bastante tóxica, desgastante para o corpo. Eu não sou exceção e eu tive que ir aprendendo como ajudar o meu corpo a fazer essa transição. Fui descobrindo alimentos que me ajudaram a fazer gradualmente essa mudança, descobrindo texturas, paladares semelhantes aos meus velhos hábitos, porque tem que ser gostoso, tem que ser saboroso, tem que ser prazeroso, senão fica muito difícil escolher esse estilo de alimentação. E lembrar que, além do sabor, é importante perceber que tipo de alimentos funcionam melhor com o seu organismo, com o seu corpo, porque nós somos todos diferentes e algo pode cair muito bem para algumas pessoas e cair mal para outras. Às vezes, pode estar relacionado com o que você está comendo e às vezes o como você está comendo. É importante ter atenção às quantidades, sim, mastigar muito bem, não comer demasiado e também não comer pouco de forma insuficiente. Tenha atenção com algumas combinações de alimentos, porque algumas delas em conjunto não vão digerir muito bem, e ter atenção também nos intervalos entre as refeições. Mas eu não quero que pareça que a alimentação crudívora é algo complicado, porque não é, é super simples, assim como pegar uma fruta e comer. Começa pensando mais em tudo que você pode incluir de novo na sua alimentação diária, ao invés de pensar naquilo que você vai ter que eliminar. Se concentra em experimentar novos sabores, novas texturas e ir adicionando alternativas crudívoras no seu cardápio diário.
Uma boa regra é comer quando se tem fome, o que parece meio óbvio em qualquer alimentação. Mas com a alimentação crudívora isso fica muito mais fácil, porque esse estilo de alimentação ele não desencadeia um impulso negativo, nem estimula um apetite na mesma direção prejudicial como alguns alimentos cozidos ou industrializados. A alimentação crudívora realmente nos coloca mais em contato com a nossa intuição, mais conscientes do nosso corpo, mais naturalmente inclinados a alimentos saudáveis. E de repente você se encontra sentindo uma vontade enorme de comer uma fruta suculenta ao invés de um pacote de salgadinho. Você entra em sintonia com o seu corpo ao ponto de saber exatamente quando você tem que parar. Não porque seu estômago está completamente cheio, mas porque realmente você sente quando já comeu o que o seu corpo precisava naquele momento. É praticamente impossível cometer exageros na alimentação crudívora. Por falar nisso, no crudivorismo não se conta calorias, os critérios são completamente diferentes. Mas para dar uma ideia do como seria um dia típico para mim, normalmente eu começo o dia com um suco feito na centrífuga, o juicer, que eu chamo de limonada de maçã. Leva 1 ou 2 maçãs, limão, pepino e algumas folhas verdes, como por exemplo couves ou espinafres. Eu faço esse suco todas as manhãs, praticamente sempre igual, e é a minha primeira bebida. Eu faço mais ou menos 1 litro e vou bebendo aos poucos. Quando eu sinto fome, eu faço um smoothie. Esse smoothie tem sempre frutas e legumes ou verduras, mas eu não gosto de fazer muitas misturas e coloco só 2 a 4 ingredientes diferentes. No almoço, se for para simplificar, eu como uma fruta e depois uma salada grande. Se eu tiver mais tempo, eu crio um prato gourmet com os mesmos ingredientes que eu colocaria na salada. Ou seja, eu acabo comendo a salada com um design mais apelativo. Posso fazer, por exemplo, uma espécie de sushi, um wrap, falafel, uns crackers com patê, enfim. As possibilidades são imensas. No meio da tarde, quando eu tiver fome, por exemplo, eu como uma fruta, um suco de fruta ou um copo de leite de amêndoas, ou um snack crudívoro, que pode ser um pedaço de torta, uma barrinha de cereais. Ao jantar, às vezes eu faço uma alimentação totalmente crudívora, outras vezes eu incluo alguns alimentos cozidos, que são totalmente clean, biológicos e só depois das 18 horas. Se for fazer um jantar totalmente crudívoro, eu começo sempre por um smoothie de frutas ou uma sopa crua. E depois eu como uma salada bem grande. Se eu for comer alguma coisa cozida, eu começo por uma peça de fruta ou uma sopa miso e depois eu como algo como um arroz integral ou quinoa, acompanhado por legumes cozidos ou legumes assados. Eu adoro batata doce assada. Tudo vai depender de como eu me sinto e o que me apetece comer. Eu posso fazer uma pizza crudívora ou de repente eu posso resolver jantar uma taça gigante de sorvete de banana com nozes e calda de chocolate. Tudo cru e altamente saudável. Bom, normalmente eu começo o dia com a refeição mais leve, ao longo do dia mais leve e termino o dia com uma refeição que pode ser um pouquinho mais densa.